O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirma que faltou expertise em gestão ao comentar a demissão do ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro falou sobre os principais pontos dos 100 dias de governo. Nessa segunda-feira, o presidente, claro, falou que a demissão de Vélez do cargo de ministro ocorreu por problemas de gestão. Em entrevista ao nosso companheiro Augusto Nunes, Bolsonaro elogiou o novo chefe da pasta, a quem deu carta branca para reorganizar o MEC. Lamentavelmente, o ministro não tinha essa expertise com ele. E aí foi acumulando uma série de problemas, né? Que lamentavelmente chegou à situação de nós temos que substituir o nosso querido Vélez. Uma pessoa simpática, amável, é competente, mas a questão da gestão deixou a desejar. E a gente não pode continuar sangrando com um ministério que é importantíssimo. Agora o novo ministro, Abraham Weintraub, é uma pessoa que é do ramo, é professor universitário, sabe gerir as questões, sabe conversar e é mais uma pessoa mais ou menos da minha linha, né? Perguntado sobre a qualidade do corpo de ministros, Jair Bolsonaro afirmou que a equipe é nota 10, mas indicou que ainda há aspectos a melhorar. O presidente destacou que falta transparência ao BNDES e garantiu que já cobrou certas informações da equipe econômica. Nós queremos saber, todo mundo que pegou empréstimo lá, o valor, o taxa de juros e quem é que dá a garantia. Não pode. Porque só Cuba e Venezuela, se não me engano, está atrasado 1 bilhão e 3 milhões de reais. No meu entender, não vão pagar. E como é que o senhor pode cobrar essa dívida? Você não pode cobrar. Não cobrar como vai cobrar não tem como. De Cuba, da Venezuela. Não, você não tem. Vão rir da tua cara até você for cobrar. Agora, mudou o Brasil, a sua política, essa sangria não existe mais. Questionado sobre a mudança da posição dele sobre a necessidade da reforma da Previdência, Jair Bolsonaro declarou que passou a defender as novas regras quando conheceu os números do setor. O presidente da República lembrou que a expectativa de vida da população aumentou e apontou os riscos da não aprovação. Sabendo, inclusive, que 2021-22 o Brasil praticamente quebra se nós não resolvemos essa questão. Isso que fez mudar. Se eu for pensar em reeleição, eu faria uma reforma light ou até não faria, mas eu poderia não sobreviver 2022, essa é a realidade. Se nós não fizermos isso, não é... Tem que ser feito. Não é que o aposentado não vai receber, ele não vai receber, o servidor também que está na ativa também não vai receber. Olha o problema que tivemos há pouco no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro atrasou 13º, atrasou pagamento e isso vai acontecer aqui. Então é melhor tu até receber um pouco menos, mas receber, do que estar no teu olerite ali um valor alto e você não poder recebê-lo. Ainda sobre a reforma da Previdência, Jair Bolsonaro ressaltou que não pode se engajar mais porque vão dizer que ele está interferindo no legislativo. O presidente enfatizou que os parlamentares devem, em cima da proposta do governo, fazer a melhor versão possível. Agora, eu tenho recebido parlamentares aqui, não posso receber mais, Augusto, são 594 o total, mas estou recebendo a maneira do possível receber o pessoal. Agora, a grande maioria vem aqui, não tratam de cargos, tratam apenas de, para bater um papo, trocar uma ideia. Até porque tem testemunhas, né, presidente? São reuniões abertas. Tem particular aqui, tem particular também, mas sempre tem um elemento anotando tudo ali. Mas eu faço isso porque para mostrar, se o parlamentar quiser que eu tire o cidadão dali, eu tiro. Tá? É uma secretaria que nós temos aqui que trata desses assuntos. Tem um cara sentado ali anotando o que eu falo, o que ele fala, porque tem que termos uma memória. Ao ser perguntado sobre a falta de apoio do PSL ao ministro da Economia Paulo Guedes durante a audiência na CCJ da Câmara, Jair Bolsonaro destacou que a bancada é nova. De acordo com o presidente, partidos da oposição como PT, PCdoB e PSOL não têm intenção de resolver a questão da Previdência no país. Agora eu vejo como positivo que aconteceu, apesar do massacre em cima do Paulo Guedes. Mostrou para todos que esse pessoal, PT, PCdoB e PSOL, não quer resolver nada, quer bagunçar o coreto, a ponto de você ofender o ministro, chama de tchutchuca, ele sabe que representa isso aí. E o ministro ali... virou briga de rinha de galo no final. Mas o ministro saiu-se muito bem no meio e demonstrando, né, que ele tem conhecimento e o que ele quer e é para o bem do Brasil. Eu tenho certeza de uma coisa, esse pessoal de PT, PCdoB e PSOL, eles estão torcendo para a reforma ser aprovada sem o voto deles. Porque os estados, em especial o Nordeste, administrados pelo PT, estão quebrados, eles precisam da reforma da Previdência também. Os governadores precisam disso aí também.
Questionado sobre eventual arrependimento em relação a postagens que geraram polêmicas nas redes sociais, Jair Bolsonaro amenizou dizendo: acontece, mas está feito. Afirmou que continuará usando as redes sociais e apontou o filho, Carlos Bolsonaro, como responsável por ele estar hoje na presidência da República. Entre Twitter, Facebook, Instagram, não me toma mais de 30 minutos por dia. Não toma. Quem realmente me ajuda nessa coordenação é o Carlos Bolsonaro. Por isso muita gente quer afastá-lo de mim. O Pitbull está atrapalhando. Pô, atrapalhando o quê? Tá? O que ele atrapalhou? Não atrapalhei nada. Eu acho até que devia ter um cargo de ministro. Ele que me botou aqui. Foi realmente a mídia dele que me botou aqui. E ele não está pleiteando o cargo de ministro, poderia botá-lo, mas não está pleiteando isso aí. Na entrevista exclusiva à Jovem Pan, o presidente defendeu novamente a flexibilização do porte de armas no Brasil para que o cidadão possa se defender. Questionado sobre a abertura de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém, Jair Bolsonaro comparou a relação com Israel a uma relação de longo prazo. É igual um casamento, que namorar, ficar noivo, comprar uma casa. Há uma diferença você mudar a embaixada hoje e os Estados Unidos mudar dele também. Eles são um país com a economia aí 20 vezes maior do que a nossa, tem são a maior potência no mundo bélica e estão bem com os árabes, estão bem, e nós também no Brasil também estamos bem com os árabes. Nós acertamos lá, vamos abrir um escritório de negócio em Jerusalém, na parte ocidental. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a questão venezuelana está sendo capitaneada pelos Estados Unidos e que todas as possibilidades estão sendo consideradas. O presidente ressaltou que a situação no país não pode continuar como está, claro, em relação à Venezuela, e apontou qual é o objetivo do Brasil. A intenção que existe do americano e nossa também é haver uma fissura, né, uma divisão no exército venezuelano. É isso que vai não resolver. Tem outro caminho. Porque quem decide, falei um tempo atrás, fui criticado, quem decide se o país viver na democracia ou na ditadura são as Forças Armadas. Quem está mantendo o Maduro em pé? Quem mantinha o Chávez em pé? Era o exército da Venezuela. E ponto final. Assim é em qualquer lugar do mundo. Ninguém está dizendo que vão ser tutelados por nós, as Forças Armadas. Mas é uma realidade. As nossas Forças Armadas sempre estiveram lá do povo, da democracia e da liberdade. Jair Bolsonaro declarou que poderia assinar uma proposta para proibir a reeleição, caso o Congresso aprovasse uma reforma política com diminuição do legislativo. O presidente chegou a dizer a Augusto Nunes que já existe uma pressão para que ele dispute a presidência novamente em 2022. Jair Bolsonaro, no entanto, chamou o uso da reeleição de desgraça, mantendo a mesma posição da campanha eleitoral do ano passado. De acordo com ele, a reeleição é péssima para o Brasil. Denise Campos de Toledo, ele foi enfático na defesa da reforma da Previdência. Foi, sem dúvida alguma, ele explicou até a importância, o porquê dele ter mudado de ideia em relação ao que ele pensava e defendia enquanto era deputado. Ele se convenceu da gravidade da situação financeira, citou até a situação dos estados. Agora, do ponto de vista político, eu acho que a sinalização ainda não foi das melhores. Ele disse que não quer interferir diretamente, mas reconheceu que a bancada não é muito experiente. Então, ele deveria interferir mais, sim, nessas negociações. Rodrigo Maia disse ontem ainda que ele não vai assumir essa responsabilidade da negociação da defesa direta da reforma da Previdência, ele vai encaminhar sim, mas sem esse papel de protagonista. O ministro Paulo Guedes disse que não tem temperamento para isso, como ficou claro na CCJ na semana passada. Ele disse que ele é assim, que ele acaba reagindo, então o papel de negociador exige uma capacidade de conciliação muito maior. Então o presidente poderia orientar a bancada assim para não acontecer o que ele mesmo criticou em relação à situação de Paulo Guedes da semana passada. E é fundamental que haja essa discussão, não agora na CCJ, que deve aprovar, mesmo assim a oposição está tentando colocar outras propostas para alterar muito a proposta do governo, ver qual o espaço que eles terão. Eles não são suficientes para barrar a tramitação, desde que a bancada do governo se consolide e garanta os votos necessários. Então o presidente tem que interferir sim em uma negociação que vai além dessa conversa que ele vem tendo com os partidos. Ele não conseguiu convencer alguns partidos da semana passada a fechar a posição em relação à tramitação da reforma da Previdência. Então é importante, repito, não é aquela questão de negociar no velho esquemão que nós temos no Brasil, que levou a estrutura de corrupção, de cargos, não, é conversar. Ele mesmo disse que as pessoas não estão indo lá para pedir cargos, mas sim para conversar. E é nessa conversa que ele tem de mostrar aos parlamentares a importância da reforma da Previdência, não só para o governo dele, mas para o país.